Olá, voltamos aqui com Máximo Saúde, Dr. Ronaldo Zulian, urologista da Clínica Rocha Brito e do Hospital Vera Cruz, ambos em Campinas. E hoje nós vamos falar de novo, porque esse assunto é extenso, sobre aquela coisa que você não gosta de jeito nenhum, mas é melhor que vá, que é o exame de toque. Dr. Ronaldo, a gente já falou sobre isso. O exame de toque, a importância, tudo isso. Mas tem mais para falar sobre o assunto, outras formas de descobrir o câncer de próstata. Desenvolve. Tem. Então o toque e o PSA, que é aquele exame de sangue, são hoje ainda no mundo o que se faz com frequência. Porém, estão aparecendo novas dosagens, novos exames que podem evitar que tenha que ser feito um toque. Você só faz um toque em certas situações, ou faz com muito menos frequência. E acontece algumas vezes de você não sentir que exista um caroço na próstata, mas o PSA está avisando que existe um problema e você passa a usar então esses outros métodos. Nem todos existem ainda no Brasil. Além disso, você tem hoje a ressonância magnética da próstata, que é um estudo de ressonância magnética que vai analisar dentro da sua próstata qual é a área mais provável de ter um foco. Então, nessa área, se você tiver que fazer uma segunda biópsia, por exemplo, que a primeira deu negativa, mas você suspeita que tem alguma coisa, você vai focalizar naquilo. Então, você tem um direcionamento mais preciso com a ressonância magnética. Então, quer dizer que a ressonância consegue prever o futuro. Ela vai fazer o papel da bola de cristal, ela vai conseguir ver. E o que é que não temos no Brasil? Você falou de alguns exames que não temos no Brasil. Não é esse que a ressonância nós temos aqui. Ou é alguma coisa da ressonância que nós não temos? São exames ainda de laboratórios muito caros. O PCA3, por exemplo, ele é um outro exame em que você tem que fazer um toque para poder descarregar células da próstata na sua urina. E isso aí vai para um estudo em que eles vão estudar o DNA dessas células e aí estudar se tem células cancerosas ou não nessa amostra de urina. Isso é um dos exames que nós não temos no Brasil. Um dos exames que nós já temos aqui no Brasil, mas é limitadamente. Esse limitadamente em função Caro. do quê? Porque é limitado ao bolso da pessoa. Exatamente. Limitado ao bolso. Agora, existem exames lá fora que não vieram para cá só porque não vieram, mas que não sejam caros ou não? Como é que está? Existem, sem dúvida. Você tem uma série de exames que, no caso de tumores, você tem, por exemplo, os PET scans, em que você usa um isótopo, e você tem hoje em certas universidades, para a próstata, você tem a formação de um isótopo ao lado da universidade, porque você tem que usar isso num prazo de 6 a 8 horas, que aquilo lá tem uma irradiação que depois disso cessa. Então esse é um tipo de exame que é mais preciso, porém nós não vamos ter isso tão cedo aqui. Com os investimentos fabulosos que a gente tem nas faculdades brasileiras, pode esquecer, não vai rolar nunca. Mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, é um exame ainda muito limitado, de muito poucos lugares. Então, quer dizer, nós ainda estamos na fase de que só não chega no Brasil por enquanto, porque são caros. E os baratos? Tem alguma coisa lá fora que não chegou aqui, que seja barata, só não chegou por alguma razão? Ou não? O que está lá fora barato já veio para cá? Já veio para cá. Então não tem. E nós temos isso tudo à disposição aqui, nos nossos planos de saúde. Nos melhores centros do Brasil. Certo. E eu fazer uma pergunta, quer dizer, vou fazer uma pergunta, sobre a questão do câncer de próstata. Câncer de próstata, a gente sabe de vários tipos de famílias que têm câncer de estômago, esôfago, de todo o tipo. Num percentual universal, vamos falar melhor para o Brasil, porque cada país, cada região tem sua característica, sua peculiaridade. No Brasil, qual o percentual de participação do câncer de próstata com relação aos outros? Ele é o câncer mais comum no homem, a não ser, você está falando de câncer de pele. O câncer de pele é o mais comum, mas depois é o câncer de próstata, que ele é mais frequente do que o câncer de pulmão, câncer do estômago, por exemplo, também matam bastante. O que acontece? Você tem câncer de próstata com células mais agressivas e câncer de próstata mais
indolentes, mais lentas de crescimento, de querer invadir outros órgãos e dar metástases. Então, dependendo do tipo de célula que é o câncer de próstata, você tem tratamentos variados, até nem fazer tratamento nenhum. Tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade. Deixa ele lá, deixa ele conta. quieto, porque a pessoa não vai falecer daquilo, não vai sofrer com aquilo. E como é que vocês determinam que ele é o preguiçoso ou esportista? Como é que você vai saber que câncer é esse? As características da célula, que elas têm uma série de características, isso daí, que é o chamado Gleason, Então é biópsia. que é uma biópsia, e você tem que seguir para ver se ele não muda ao longo da vida da pessoa. Que ele pode progredir para outro Ele outro pode tipo, deixar, então. exatamente. Interessante. Agora, a questão dele ser, vamos partir para o lado mais agressivo, pior. Mesmo pior, se pegar mais cedo, as chances são de um percentual alto. Não chega a 100% ou chega a 100%? Não chega a 100% nunca. Pode acontecer de alguém... O câncer pouco agressivo, você tem 90% a 95% de cura. Sim. Isso em 5, 10 anos. Porque próstata tem que seguir 15, 20 anos. Chega a esse tempo todo? É um processo longo, às vezes. Você tem um indivíduo que cura durante 10 anos, de repente começa a aparecer, aumenta o PSA e tal. Por quê? Células pequenininhas que estavam lá quietas, paradas, de repente elas começam a se multiplicar. Então pode haver um recrudescimento do tumor até 10 anos depois. Muito interessante saber disso. Então, quer dizer, de qualquer forma, dar bobeira não é uma opção. Nenhuma. Tem que... E os mais agressivos, você tem um índice de cura menor. Porque essas células que escaparam da cirurgia, por exemplo, elas vão se manifestar mais cedo do que aquele indolente. É muito interessante saber disso. Quer dizer, quanto mais cedo chegar ao urologista, mais cedo resolve. Beleza, eu acho que resolvemos mais... Não, ninguém resolveu nada aqui, mas a gente conseguiu explicar para o pessoal. Ter uma ideia melhor. Bem mais universal. Gente, tá aí mais alguma coisa sobre o câncer de próstata. Morra de medo desse negócio. Essa coisa mata, mas mata mesmo. E vai atrás. Porque, como eu já falei antes, é um dedinho e são 15 segundos no máximo. Tá bom? Por enquanto é só. Até a próxima. Obrigadão. Até.